Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, né? Meu nome é Maria Elza e eu estou aqui em nome do Senhor Jesus para ensinar a palavra dele por intermédio das experiências com Deus, essas experiências que resultam no conhecimento, que significa intimidade com Deus e numa comunhão. Pela misericórdia dele, ele me concedeu essa graça e essa responsabilidade também, né? Porque é uma responsabilidade muito grande falar em nome do Senhor Jesus. Porque aqui eu não estou falando em meu nome, mas sim em nome do Senhor Jesus. Então, trata-se de uma responsabilidade imensa. Mas Ele nos capacita, né? Ele capacita aqueles que não têm capacidade, para que o nome dele seja proclamado em toda a terra. E não só o nome dele, mas também por intermédio das nossas convicções, das nossas atitudes, né? Dos nossos conhecimentos no sentido de praticar esse conhecimento recebido, né? Por intermédio da palavra do Senhor, propagar a presença do Senhor em qualquer ambiente, em qualquer situação, em qualquer circunstância. Hoje nós vamos ver uma palavra que está em Filipenses 2, nós vamos ler aqui do 6 ao 12, né? Vamos falar hoje do esvaziamento, de como nós devemos nos esvaziar de nós mesmos para que o Senhor possa preencher esse vazio, né? Porque o Senhor Jesus, ele só entra quando nós estamos, ou estivermos, no caso, vazios de nós mesmos, né? Do nosso ego, das nossas convicções, dos nossos preconceitos. Então hoje nós vamos ler Filipenses, que fala um pouco sobre isso, em relação ao Senhor Jesus, quando ele esteve aqui na terra, em carne e osso, né? Para sentir o que um ser humano sente, porque ele era o Senhor Jesus, Filho de Deus, o próprio Deus. Então ele veio aqui para sentir os sentimentos e emoções, as dores que um ser humano sente, né? Ele veio em forma de homem justamente para isso. Bom, Filipenses 2, do versículo 6 ao 12, diz assim: o qual, sendo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, coisa a que se aferrar. Antes, despojou-se a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens. E achado em seu aspecto exterior como homem, humilhou-se a si mesmo, ao se fazer obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, Deus também o exaltou ao máximo, e o outorgou o nome que é sobre todo o nome, para que o nome de Jesus dobre-se todo o joelho, dos quais estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, quando o Senhor Jesus veio aqui, esteve aqui entre nós, né? Entre nós, que eu digo seres humanos, ele veio como servo, né? Para servir. Ele esvaziou-se do poder que ele tinha, que ele era o próprio Deus. E ele se humilhou sendo um servo, servindo ao próximo, né? Então, nós devemos também buscar esse esvaziamento de nós mesmos. Para que o Senhor Jesus possa preencher esse vazio, é necessário que nós estejamos vazios. Vazios do que exatamente? Muitas vezes as pessoas, elas acabam sendo o coração dela, e muitas vezes a mente, acaba sendo um depositório de muitas emoções negativas, de muitas desilusões, de muitas mágoas, de muitos ressentimentos. E aquilo vai tomando o coração da pessoa. E aí ela vai se transformando numa pedra de gelo, um coração de pedra. Porque qual que é o objetivo, muitas vezes, de um inimigo, o mal? Na verdade, por que Satanás atenta contra o nosso coração? Porque é onde o Senhor habita, né? A palavra dele, ele entra na nossa mente, nós
nos incorporamos dessa palavra que chega ao coração para que nós agimos de acordo com o nosso coração. Porque como está escrito na palavra, a boca fala do que está cheio o coração. Então qual que é o objetivo de separar-nos de Deus? É o ataque ao nosso coração e à nossa mente. Então, quando o nosso coração e a nossa mente está preenchida pelo amor de Deus e pela palavra dele, existe um escudo que vai interferir essas inconveniências que vêm exteriormente e que virão certamente, porque o diabo usa várias pessoas para que possam nos atingir, né? Então, para que isso aconteça, esse escudo invisível espiritual, nós temos que nos esvaziarmos de nós mesmos para que Deus preencha e fique ali totalmente saciado da presença e do amor do Senhor Jesus. Mas para tanto, é necessário você se autoanalisar, né? Se autoanalisar no sentido do quê? O que tem dentro de mim, sabe? Você se autoexaminar nas suas reações para com o teu próximo ou diante de determinadas situações. Então, na medida que você se autoavalia e percebe aquelas reações que não estão condizentes, vamos dizer assim, com a palavra do Senhor ou com uma atitude que o Senhor teria, você vai buscar em Deus essa mudança. Porque Deus, ele trabalha em você nessa mudança de comportamento interior, na medida que você confessa para Ele o que está dentro de você, que muitas vezes nem você sabe. E que numa situação adversa, ou numa circunstância que você não esperava, aquilo pulsa de dentro de você um comportamento que você não imaginaria que estivesse, mas é o que estava escondido ali dentro do seu coração. Porque a reação a gente não controla. Nós não controlamos as nossas reações. E diante das situações, o que pulsa para fora é o que está dentro. E aquela máscara, muitas vezes, de santo, de crente, de cristão, acaba caindo naquele momento e você se percebe, nossa, tantos anos dentro da igreja, ou tantos anos conhecendo a palavra, eu ainda não sou de Deus. Eu preciso mais de Deus. Então Deus, ele vai trabalhando nesses detalhes, porque Deus é um Deus de detalhes. Então não adianta a pessoa se sentir plena completamente, ou muitas vezes pura aos próprios olhos, ou cristã aos próprios olhos, sendo que precisa ser muito construído. Porque nós estaremos aqui nessa terra continuamente sendo construídos por Deus, na medida que você permite com que isso aconteça. Porque a decisão é sua em permitir que Deus trabalhe dentro do seu coração, né? E muitas vezes não é só na reação que você tem, nos seus pensamentos. Muitas vezes você fala uma coisa, mas o teu pensamento e aqui no teu interior está dizendo outra coisa. Então você tem que se autoanalisar nesse sentido. Porque Deus, ele é uma unidade, nós temos que ser um com Deus. Então um com Deus significa interiormente e exteriormente. Porque o que você fala tem que ser coerente com aquilo que você está sentindo aqui dentro. Eu não posso ter um discurso hipócrita. Eu não posso ter uma encenação de atitudes, sendo que aquilo não condiz com o meu interior. Então, meus caros, se existem duas pessoas dentro de você, você precisa matar uma para sobreviver à outra. E é o seu ego que precisa ser ali massacrado. É aquele coração duro, dúbio, muitas vezes duvidoso, que vai somente pelas emoções, que vai na correnteza dos sentimentos. E aí você acaba se perdendo no caminho que estava te levando para o Senhor Jesus. Você acaba buscando atalhos e você não chega ao Senhor Jesus através de atalhos. O Senhor Jesus é como está escrito aqui na palavra. Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Então essa obediência, ela vem da nossa mente. Porque Deus, ele é amor e justiça. O amor dele é justiça. Não é o amor de coitadinho, de bonzinho. Não, é amor de justiça. Onde você corrige o que está errado em nome do Senhor Jesus. Como assim em nome do Senhor Jesus? Através de uma atitude cristã, né?
Então, se a pessoa está agindo incorretamente com você, você vai lá e corrige, porque Deus ele nos corrige. Então você vai lá e corrige aquele erro, mas como cristão, usando um caráter e uma atitude de cristão, sendo acima de tudo testemunho de Cristo. Porque não adianta você ter um discurso altamente convincente, né, polido, se as suas atitudes não condiz com aquele discurso. Não vai surtir efeito, não vai criar uma credibilidade e muitas vezes não vai impactar na vida das pessoas que estão ouvindo aquele discurso. Então é necessário a coerência entre o que você faz e o que você fala. Mas para que isso aconteça, essa unidade em Cristo, é necessário você construir dentro de você essa unidade. Porque enquanto você estiver ali na duplicidade, ou seja, você fala uma coisa, mas dentro de você é outra, não vai ter coerência o que você está falando. Porque as suas atitudes vão trair o seu discurso. Ou o seu discurso vão trair as suas atitudes. Porque em algum momento, nas situações em que você viver, aquilo vai se revelar. Seja em forma de palavras, seja em forma de atitudes, de comportamentos, de decisões erradas, de escolhas erradas. Então é necessário, para que nós possamos trilhar esse caminho de retidão com o Senhor Jesus, construir essa unidade de pensamento e de sentimento e de emoções para com o Senhor Jesus. Porque a partir do momento que Deus sacia esse vazio, você vai ser uma pessoa racional. O ser humano, ele é só racional, ele se transforma em um ser racional a partir do momento em que ele conhece a Deus. A racionalidade vem do conhecimento de Deus. Porque a partir do momento que você conhece o Senhor Jesus, você tem condições de decidir espiritualmente. O que significa isso? Decidir de acordo com os pensamentos de Cristo, com a mente de Cristo, com a inteligência que vem de Cristo e com a sabedoria que vem dele. Então você não vai ceder a sentimentalismos, a emoções. Por quê? Porque Satanás ele usa justamente os sentimentos e as emoções para te dominar e você não ter condições de usar o seu raciocínio para decidir. Porque você vai estar sempre pendente ou cedendo aos seus sentimentos e às suas emoções, que vão trair toda a comunhão que você supostamente teria com Deus. Então é um momento de você refletir sobre esta questão. Se você está sendo uma pessoa muito emotiva, e essa emoção, ela permeia na questão do ódio, na questão da vingança, na questão da inveja, na questão do orgulho, na questão da soberba. São emoções, são sentimentos que te separam de Cristo. Por que te separam de Cristo? Porque faz com que você não raciocine sobre as tuas decisões. Você sempre vai querer decidir baseado na sua emoção, baseado no seu ódio. Então você vai fazer escolhas baseadas no seu ódio que você sente daquela pessoa. Ou você vai ter uma atitude mediante a um orgulho que você tem lá dentro do seu coração. Não, eu não vou fazer porque isso daí, sabe, não é pra mim, porque você se sente melhor do que todo mundo, então aquilo lá não é pra você. E você acaba perdendo oportunidades por causa do seu orgulho. Ou seja, você toma decisões baseado nos seus sentimentos e nas suas emoções. E elas vão sempre dar erradas. Sempre vão dar erradas. Por isso que você tem que deixar de lado as emoções, deixar de lado os sentimentos e agir racionalmente com Cristo. E agir racionalmente com Cristo não significa que você tenha um coração duro. Muito pelo contrário. Porque se a palavra entrou dentro da sua mente e chegou no seu coração, você vai ter um coração e uma mente de Cristo. Ou seja, todas aquelas atitudes e decisões que você tomar a partir de então, vai ser para o bem do próximo. Porque você vai agir com justiça. Mas é uma coisa que flui de dentro para fora.
mesmo sendo uma decisão aparentemente e aos olhos humanos uma decisão dura, mas quem vai julgar essa decisão que aparentemente é dura é o Senhor Jesus. Porque aquela decisão, aquela escolha, aquela atitude que você teve ali para com o seu próximo ou mesmo para com a sua vida, ela vai ser julgada pelo Senhor Jesus através do que emana no seu coração. Então, ser cristão é você ser racional. É você usar a inteligência, mas não é uma inteligência intelectual. É uma inteligência que vem da mente de Cristo. Que inteligência é essa que vem da mente de Cristo? É uma inteligência de fazer o bem, independente de qualquer situação. E fazer o bem significa tomar atitudes muitas vezes contundentes, ser muitas vezes radical e muitas vezes até cortar amizades que não te fazem bem ou situações que estão ali tentando te contaminar para que você saia dos caminhos do Senhor. Isso não significa religião, muito pelo contrário, significa que você é inteligente, você sabe o que você quer. Você quer a Deus e ponto final, independente de qualquer situação ou circunstância ou contaminação de pessoas. Porque nós devemos ter o discernimento que vem do Senhor Jesus, que é o quê? Satanás é astuto. Ele usa de todas as formas possíveis e imagináveis para tirar aquele cristão do caminho de Cristo. Por isso a nossa guerra não é contra carne e sangue, é contra as potestades celestiais do mal, que trabalha onde? Na mente e no coração do ser humano. Esse é o trabalho dele. Então, a partir do momento que você tem esse discernimento, está embebida, está investida, está ali saciada pelo amor do Senhor, que é o amor de justiça, você vai tomar decisões acertadas em relação a qualquer situação em que você se encontrar. Seja na vida sentimental, seja na vida familiar, na vida profissional, na vida financeira, você vai tomar atitudes assertivas, porque a tua cabeça, ela está aprumada no caminho do Senhor. Então é Ele que vai direcionar os teus passos. Então é necessário esvaziarmos de nós mesmos para que esse preenchimento nos sacie e nos dê essa segurança que vem do próprio Deus, de estarmos ali tomando decisões corretas para agradar sempre a Deus, sempre a Deus. Não queira agradar ao homem, agrade a Deus, porque Ele é galardoador daqueles que o buscam. Ou seja, Ele recompensa a tua fé, Ele recompensa a tua confiança, Ele recompensa a tua escolha, que foi escolher a Ele. Ele recompensa a tua decisão, que foi decidir por Ele. Então sempre escolha o caminho do Senhor. Ele deu sim um livre-arbítrio para o ser humano, mas Ele deu esse livre-arbítrio para escolher a Ele, sempre. Porque a escolha tem que ser espontânea, ela não é forçada, ela não é por interesse, ela não é na hipocrisia e muito menos por obrigação. Ela tem que fluir de um coração espontâneo em querer realmente agradar a Deus por meio das suas atitudes, das suas decisões racionais, inteligentes e com sabedoria. Então, para você conseguir estar nesse nível espiritual, é necessário você se esvaziar de si mesmo. Mas é um esvaziamento que não tem começo, meio e fim. É um esvaziamento que é um processo que você vai se esvaziando de você. Porque muitas vezes você acha que você já está totalmente plena do Senhor. Mas acontece uma situação inesperada em que você, neste autoexame, se você estiver ali em comunhão com Cristo, Ele vai te proporcionar esse autoexame. Então você vai chegar ali num ponto de, nossa, essa parte aqui eu ainda preciso mais de Deus. Eu preciso mais de Deus. Deus fala comigo e muitas vezes eu não consigo obedecer a Deus. Deus fala, faz isso, e você ainda resiste à vontade de Deus e à ordenança dele, você resiste. É porque algo ainda precisa ser tratado dentro de você. Ou seja, o seu ego ainda está pulsando dentro de você. Porque o Senhor Jesus, ele veio para ser servo. E se a gente é servo, nós não discutimos o que Deus quer para nós. Deus, não o homem. Você precisa se esvaziar de você para se tornar servo. Porque servir exteriormente é muito fácil.
Mas Deus, ele não vai aceitar a sua oferta pelo exterior do que você está fazendo. A obra exterior. Ah, porque olha, eu lavo a igreja, eu distribuo cestas básicas, eu estou sempre ali aconselhando em nome do Senhor Jesus alguém, eu sou uma pessoa muito boa. Isso não significa nada para o Senhor Jesus. A sua generosidade, a sua solidariedade não significa nada para o Senhor Jesus. Como assim não significa? Não, porque não são as suas obras que vão te salvar. Não são as suas obras. Não é o seu muito falar ou pregar. Muitas vezes você é um pregador, um pastor, ou uma esposa de pastor, ou um bispo, seja lá o que for o teu título, que você só está ali praticando um protocolo, como se fosse um profissional da fé. E profissionais da fé e pregações por intermédio de discursos hipócritas não chegam ao coração do Senhor, porque Ele vai examinar o seu coração, Ele vai esquadrinhar o seu coração, Ele vai discernir as suas intenções e os seus pensamentos. Então, não é o teu muito falar, muito menos o teu muito fazer, mas quem de fato você é, aí dentro de você, aí dentro. Quem mora aí dentro? Dentro do seu coração, porque é a sua alma, é o seu coração que vai para a eternidade. Não é o que você faz. Não são as suas obras externas que você faz. Não é o título que você tem. É a sua alma, o teu coração que está aí dentro de você. Quem é que está aí dentro de você? Né? Muitas vezes quando você se apresenta, quem é você? Não, seu nome é fulana de tal. Mas você realmente é essa fulana de tal? Você é como está escrito na Bíblia, o grande eu sou. O Senhor Jesus é o grande eu sou. Eu sou. Então quem é você? Quem é você nos bastidores? Quem é você dentro da tua casa? Quem é você dentro de você mesmo? Quem é você? Então você precisa se descobrir realmente quem é você, o seu interior, para que você possa se esvaziar desse interior e o Senhor Jesus possa preencher. Preencher com o quê? Com o amor dele e com a palavra dele. Preencher a tua mente com a palavra dele, porque a mente dele renova a sua mente e você acaba incorporando a palavra dele e se transformando de fato e de verdade em uma nova criatura, com atitudes diferentes, com comportamentos diferentes, com caráter de Deus e um pensamento de Deus. Então, esvazie-se de você mesmo. Mas para que isso aconteça, é necessário você servir com o que você tem ao Senhor, para que Ele possa usar essa servidão e transformar naquilo que Ele quer. Não é você ficar esperando ler a Bíblia e falar, meu Deus, me transforma porque eu não consigo. Não, você não vai conseguir mesmo. Mas para que você consiga, pela misericórdia do Senhor, Ele alcançar a tua alma e começar a trabalhar dentro do seu coração, você precisa servir com o que você tem. Com sinceridade. Se você serve com sinceridade, Deus ele vai ver a sinceridade no seu coração e ele vai começar a trabalhar nesse coração, pela misericórdia dele. Mas você precisa agir, porque o amor de Cristo não é sentimento, o amor é o que ele faz. Então não adianta você falar que sente amor pelo seu próximo ou sente que quer fazer algo de bom para aquela pessoa, mas você só sente, você não faz. Então não adianta. Porque o amor é o que ele faz, não é o que ele sente. Por isso, não é sentimento, é ação. Então, na medida que você age, mesmo que o teu amor não seja aquele amor depurado por Cristo, mas é um amor de um ser humano para com outro ser humano, no sentido da justiça, de querer ser solidário àquela pessoa e agir com justiça com aquela pessoa, no sentido de não querer ultrapassar, não querer fazer esquemas, não querer muitas vezes passar para trás, muitas vezes não querer puxar o tapete daquela pessoa. Então isso já é um sinônimo de amor e de justiça. Então na medida que você age dessa forma com sinceridade, Deus vai trabalhando no seu coração. Ele vai mudando o seu coração. Ele vai quebrando essa pedra dura, essa terra árida, seca, que é o nosso coração. Ele vai trabalhando. Na medida que você também vai fazendo a tua parte, Deus vai fazendo a parte dele. E você vai confiando em Deus. Você vai buscando em Deus.
Você vai agindo com justiça, com integridade, com amor para com o teu próximo. E Deus vai trabalhando em contrapartida nesse coração. Vai derramando a água purificadora, que é o amor dele, para fazer com que essa terra árida se transforme num barro, um barro maleável na mão do Senhor, para que ele possa moldar e usar da maneira que ele quer. É dessa forma que Deus trabalha. Mas você também precisa querer. Não adianta você só falar. Você tem que querer do fundo da tua alma ser uma nova criatura. Você tem que querer do fundo da tua alma buscar pelo sangue do Senhor para que Ele lave essa natureza carnal, essa natureza humana, essa natureza adâmica, pecadora, escrava do pecado, que não consegue sair daquela situação, daquela cadeia emocional que te prende, naquela cadeia emocional e sentimental que te aprisiona e você não consegue avançar. Então é necessário você se esvaziar de você, na medida em que você trabalhar para isso. Porque você trabalhando para isso, como eu já falei, fazendo a sua parte enquanto cristão, se é que você realmente reconhece que você é. Porque seguir a Cristo não é religião. Seguir a Cristo é seguir os princípios dele. É ser um testemunho dele. É procurar agradá-lo. Por quê? Porque o seu temor e a sua reverência é para com ele, para mais ninguém. É para com o Senhor Jesus. Porque você conhece quem é ele. E você conhece o trabalhar dele em você. Isso não significa que você seja perfeito. Muito pelo contrário. É por conhecê-lo que você vai se revelando nas suas imperfeições e buscando a Deus para que aquelas imperfeições, em nome do Senhor Jesus, pelo esforço que o Senhor Jesus considera em você, ali estar diante dele, na presença dele, procurando fazer o que é correto, para agradar a Deus e não ao homem. Porque Deus, ele considera o nosso esforço em agradá-lo. Não é a nossa perfeição, porque ninguém é, só ele é perfeito. E ninguém vai chegar à perfeição, jamais. Por mais que nós tentamos ser justos com as pessoas, né? Porque a nossa justiça é trapo de imundície. É trapo de imundície. Ela já vem contaminada com a nossa natureza humana. Só a justiça de Deus é pura. Mas Deus reconhece o nosso esforço. Ele considera o nosso esforço em procurar estarmos agindo ali. Em nos esforçarmos para não prejudicar as pessoas, nos esforçarmos para fazer o bem para aquela pessoa, para ajudar aquela pessoa de uma maneira racional e justa. Então, Deus considera o nosso esforço. Então, nós fazendo essa nossa parte, certamente Deus fará dele, que é o que? Trabalhar na nossa alma, trabalhar no nosso coração, que é uma terra árida, é uma terra seca. Que ele vai ali, cavando, quebrando, limpando, até encontrar a joia preciosa que está dentro de você, que é a sua alma limpa, porque é ele que limpa, pura, que é ele que purifica, para que aí então ele possa habitar. Amém? Então isso é necessário. Então permita que Deus entre dentro de você, que o Espírito Santo comece um trabalhar dentro de você. Porque ter o Espírito Santo não significa que os seus desejos carnais sejam atendidos, que as tuas bênçãos carnais sejam atendidas. Não. Possuir o Espírito Santo dentro de você, significa esse trabalhar de Deus dentro do seu coração. E a cada dia, a cada novidade de dia, que é uma novidade de vida, que pela misericórdia do Senhor, ela renova todos os dias, ela alcance o teu coração nesse trabalhar, nesse transformar em uma nova criatura, se esforçando sempre para estar na presença do Senhor, não cometendo pecados deliberados ou ações deliberadas para prejudicar as pessoas, porque nisto consiste a iniquidade, e a iniquidade desagrada ao Senhor. Então, eu deixo aqui essa palavra hoje. Esvazie-se de você. Esvazia da sua raiva, do seu ódio. Busque em Deus esse preenchimento, que não é uma mágica, é um processo, é um trabalho. Deus não tem pressa. Ele só quer a sua confiança e a sua fé. Porque é a sua fé que te salva, é a sua confiança que vai te salvar.
Porque quando você estiver ali no seu último suspiro, naquele leito de morte, é Deus que vai alcançar a sua mente. Ou não, dependendo do que você construiu ao longo da sua vida terrena nesta terra. Porque não é na hora, no seu último suspiro, que Deus vai transformar o seu coração, não. Não. Ele vai ver o seu caminhar, o seu proceder durante toda a trajetória de vida que Deus te deu, para que esta construção seja efetivada, para que nesta hora final, Ele venha buscar o resultado final, que é a sua alma para Ele. Então é um trabalhar, é uma escolha. E dependendo dessa escolha que você trilhou, travou, construiu na sua vida terrena, que é um presente de Deus que Deus te dá todos os dias, para que você alcance a misericórdia dele e também a transformação interna, paulatinamente, é que você vai alcançar a sua vida eterna. Agora, o contrário também se aplica. Se você escolheu uma vida desregrada, uma vida cheia de raiva, de ódio, e não se converteu e não se quebrantou diante do Senhor, também é essa alma que você vai levar para aquele último suspiro. E aí, não é Deus que vai buscar a sua alma. Não é Deus que vai alcançar a sua alma. É para quem você entregou. Então, se você entregou a Deus, é Ele que vem buscar. Se você entregou a sua alma a Satanás, é Ele que vem te buscar. Porque você preferiu durante toda a sua vida, você escolheu servir a Ele. Então é uma escolha. É uma escolha inteligente. Não tem segredo. Existem dois caminhos, o mal ou o bem. Qual que você escolhe? É você que escolhe. E não adianta você ficar no meio termo. Hoje eu faço bem, amanhã eu faço mal. Não, não. Isso não convence a Deus. Ele sabe quem você é. Então você tem que decidir o caminho que você quer trilhar e seguir em frente. É racional? Por isso que servir a Deus é ser racional. É um culto racional, através da sua escolha e da sua decisão. Ele quer este culto racional. Amém? Então eu deixo aqui esta palavra e de fato e de verdade, e em nome do Senhor Jesus, como boca do Senhor, eu determino que você de fato se esvazie de você mesmo e realmente escolha um caminho único. O caminho único. Só existe um caminho. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho. E é uma decisão inteligente. Então use a sua inteligência que Deus deu para você. Por quê? Porque tudo que você plantar, você vai colher. Então se você tem esse discernimento que se eu plantar o bem, eu vou colher o bem, o que eu vou fazer? Eu vou plantar só o bem. É uma questão de inteligência, é uma questão de se amar. Porque quando você se ama por intermédio do amor de Cristo, porque primeiro você ama a Deus sobre todas as coisas, porque é Ele que te dá a condição de se amar. É o amor dele que dá condições de você se amar e consequentemente amar a seu próximo. Então se eu me amo, qual a escolha que eu vou fazer? Plantar o bem sempre. Porque eu sei que se eu plantar o bem, eu vou colher o bem para mim mesmo. Eu não vou colher o fruto para o vizinho, eu vou colher o fruto para mim. Então se eu tenho uma inteligência que Deus me deu, eu vou plantar sempre o bem, independente de qualquer circunstância muito difícil que te aparece, mas independente da circunstância, eu vou plantar o bem. Por quê? Porque eu sei que eu vou colher o bem em algum momento. Em algum momento, porque Deus ele é galardoador. Agora, ao passo que eu tenho discernimento, mas eu planto o mal, bom, discernimento então você não tem. Você está agindo com a emoção. Você está agindo com o sentimento. Porque o sentimento e as emoções te fazem plantar o mal. E você fica cego espiritualmente daquilo que você vai colher. Por quê? Porque o mal te sacia momentaneamente. O mal que você faz para o ser humano, numa vingança, ele acaba te saciando momentaneamente. Mas o fruto vem lá na frente. A fatura você vai pagar lá na frente. Só que quando você tem o conhecimento da palavra do Senhor, você tem esse discernimento e a força para plantar o bem, independente de qualquer situação. Porque você sabe que lá na frente você vai colher esse bem. Com certeza. Porque Deus é fiel. Ele é fiel. Então, pense nisto, reflitam sobre esta questão e se autoanalisem e se esvaziem de si mesmo.
Se esvaziar do seu ego, se esvaziar das suas emoções negativas, dos seus sentimentos ruins, se esvazia e preencha do amor de Deus, da racionalidade de Deus, para que Ele possa transformar a sua mente em uma mente de Cristo. Amém? E aqui eu me despeço, agradecendo a todos pelas visualizações, pelo like e também pelos comentários. Eu agradeço a todos. Eu desejo a todos aí que vocês tenham aí um bom dia, um excelente fim de tarde, de noite, enfim, eu não sei qual horário que vocês estarão assistindo esse vídeo, mas independente de qualquer coisa, reflita sobre a palavra do Senhor. Leia esse capítulo aqui de Filipenses 2 e se esvazie de vocês mesmos, para que a plenitude do Senhor possa habitar em nós. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.